Está com dificuldade de escolher um servidor de hospedagem para o seu WordPress? Meu nome é Lucas, eu sou especialista em WordPress e nesse vídeo eu vou te dar dicas de como definir o melhor plano de hospedagem para o seu WordPress. Vamos lá. Como então que eu posso escolher o melhor servidor para o meu WordPress? O primeiro passo é a gente entender quais são as necessidades do nosso projeto. Então eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar sobre isso. O primeiro ponto é, qual que é o seu orçamento? Você tem um orçamento máximo definido? Isso é importante para a gente entender até onde a gente pode ir nesse projeto. Outro ponto é, qual é o tráfego do site atual? É um site novo? É um site que já está crescendo? É um site que já tem milhares ou milhões de acessos? Então isso é importante você ter em mente também na hora de escolher um plano. O site que você quer hospedar, ele tem um conteúdo estático ou dinâmico? Por exemplo, ele é um e-commerce, o usuário tem uma jornada onde ele faz um cadastro, ele passa por vários passos? Ou é um conteúdo estático onde todos os leitores consomem o mesmo conteúdo? Isso é um ponto importante para a gente poder também definir o tamanho do projeto, da hospedagem desse site. Outros dois pontos bem importantes qual a importância do site para o seu negócio. Isso até está diretamente ligado com orçamento. Muitas vezes as empresas destinam um pouco orçamento para a hospedagem do site, só que o site é um ponto de venda muito importante para a empresa. Então essa é a hora de rever isso, né? Você investir um pouquinho mais na sua hospedagem pode te trazer bons negócios. Não deixa aqui um investimento muito baixo para ele. Essa é uma recomendação geral que a gente faz para qualquer recurso de tecnologia, mas a hospedagem do site não pode ficar de fora disso. Outra questão bom, já temos aqui uma estimativa média de tráfego do meu site. Agora, eu tenho um planejamento de crescimento para ele, eu tenho um time de marketing trabalhando para trazer mais tráfego, eu tenho campanhas planejadas que vão trazer picos de acesso. Isso é importante que você tenha em mente, porque se você escolher um plano muito pequeno, ou que não permita você crescer rapidamente, pode ser que você planeje uma ação e ela seja fracassada por instabilidade no site. Então, é muito importante ter tudo isso em mente na hora de escolher um plano de hospedagem. Vamos já direto ao ponto, falar sobre os tipos de servidores que existem hoje voltados para o WordPress. Basicamente a gente tem servidor compartilhado e servidores cloud. Eu vou começar comentando um pouquinho do servidor compartilhado. Ele é indicado para sites de pequenas empresas, negócios que estão começando ou ainda profissionais autônomos. E também para blogs ou portais que estão ainda no comecinho, com pouco tráfego. De maneira geral, são ambientes compartilhados com muitos sites. Tem empresas que colocam até mais de 1000 sites no mesmo servidor. E isso faz com que você tem vantagens e desvantagens. Assim, a principal vantagem do servidor compartilhado é baixo custo. Evidentemente, você vai encontrar no mercado hospedagens a partir de R$10 por mês, mais ou menos. Então, realmente não tem muita barreira de entrada pelo orçamento. Porém, vamos ver logo mais algumas desvantagens com relação ao servidor compartilhado. Realmente eu recomendo compartilhado somente para empresas que estão realmente começando a operação online. Uma outra vantagem aqui do servidor compartilhado é que geralmente as empresas oferecem um serviço de e-mail já incluído no preço do plano. Então isso é uma vantagem que você pode ter aí, e-mails profissionais da sua empresa. Quais são as desvantagens aqui do servidor compartilhado? De maneira geral, o desempenho é bem instável. Por quê? Por se tratar de um servidor que ele pode ser muito grande, ele pode ter muito recurso de processamento, de memória, porém ele está lá compartilhado com vários sites. Então, se um ou mais sites exigirem muito desse servidor, todos os sites que estão lá hospedados compartilhando o mesmo servidor vão sofrer com essa perda de desempenho. Então, é muito comum você olhar meu site de noite, onde o tráfego reduz bastante. É bem rápido, mas seu acesso no horário de pico do dia ele está bem lento. Então isso é muito normal de acontecer. Outro ponto é que ele não permite crescimento. O que isso quer dizer?
Quando eu comentei lá no comecinho, quando a gente está definindo as necessidades, identificando as necessidades, a gente percebe que se você tem planejamento de crescer ou fazer campanhas esporádicas, você tem que ter em mente que um servidor compartilhado não vai permitir você aumentar e reduzir o tamanho dele. Ou seja, se você tiver algum limite nesse servidor compartilhado, ou mesmo lentidão, você pode ter uma campanha fracassada. E quando você precisa migrar de servidor durante uma campanha, durante o período de campanha, você vai ter que literalmente criar um plano novo, contratar um plano novo e fazer uma migração. O que de fato não é feito de imediato. Você vai levar no mínimo um dia útil para fazer isso. Então, uma campanha pode ir por água abaixo. Então, é importante frisar que ele não permite o crescimento. Você realmente tem que migrar de plano, mudar para outro plano, quando necessário. E geralmente o nível de suporte desses planos é mais básico. Você não vai ter um acesso aqui a um nível mais técnico até para te tirar dúvidas sobre WordPress ou sobre alguma coisa que você precisar. Esse aqui é um ponto também que pode ser relevante para algumas empresas que não têm um setor mais técnico interno que podem auxiliar quando precisar. Falando agora dos servidores cloud, eu sou um fanático por cloud. Indicaria o cloud para todas as empresas, se isso couber no orçamento delas, porque vou mostrar que tem muitas vantagens de você trabalhar com cloud. Mas de maneira geral é indicado para sites dinâmicos, ou sites que já estão em franco crescimento, que já cresceram, ou que estão ainda realmente crescendo. E para quem está buscando performance, quem está lá aficionado por performance, por olhar as métricas do Google PageSpeed, GTmetrix, você vai conseguir bons resultados de performance se você tiver um servidor cloud, um bom servidor cloud, obviamente. Mas de maneira geral é indicado para e-commerce. Assim, se você tem um e-commerce, nem pense em colocar num servidor compartilhado. Realmente você penalizar muito a experiência do seu usuário. O usuário que precisa fazer uma compra online, ele tem que ter uma experiência no mínimo performática, sem gargalos na hora de chegar em cada passo da compra. Isso faz com que você reduza muito o tempo as perdas de vendas, né? Então é essencial você ter uma boa performance. Falando aqui algumas vantagens, né, do servidor cloud, você vai ter primeiro recursos dedicados para o seu site. E até já linkando com a próxima vantagem, você sempre vai ter um custo dimensionado de acordo com a necessidade. Então, num cloud, geralmente você contrata recursos de computação, como CPU e memória. Então, você vai estar alocando conforme a sua necessidade. Dessa forma, você não vai pagar o que você não usar, mas também você precisa dimensionar corretamente para que tudo funcione bem. Outra questão é que ele permite você escalar sem necessidade de migração. Comentei que isso é uma grande desvantagem do servidor compartilhado. Já no cloud, em vários planos de cloud, você consegue aumentar e reduzir o servidor sem fazer uma migração. Esse aumento esse upgrade ou downgrade, realmente é bem rápido. Você fica praticamente em questão de minutos, você consegue dobrar, triplicar, multiplicar por 10 o tamanho da capacidade do seu servidor. Obviamente que o software que roda por trás precisa estar bem amarrado para que isso funcione bem, mas geralmente tem muitos fornecedores que permitem isso sem grandes problemas. Então isso te dá aqui uma escalabilidade muito maior, tanto no curto prazo como no longo prazo. E a grande vantagem é que você tem uma performance estável, né? Então, independente do que acontecer aqui, é um ambiente que vai estar dedicado para o seu site, para o seu projeto. Então, você que vai estar no controle disso. Você é o que gerencia isso, você que vai estar no controle disso. Você não vai sofrer, não vai ser penalizado por um site de um vizinho, como no caso de um compartilhado. Um site vizinho pode onerar muito o servidor e o seu site pode sofrer com isso também. Aqui no cloud não acontece isso, porque tudo é dedicado para você. Algumas desvantagens do cloud, obviamente que ele tem desvantagens, né? Geralmente ele não inclui serviço de e-mail, então você não vai ter um e-mail @suaempresa.com.br, por exemplo. Geralmente você tem que contratar isso à parte. O custo ele pode ir se elevando quando o servidor não é bem gerenciado, então é muito fácil você alocar um hardware muito parrudo, muito CPUs, muito de memória,
E se isso não é bem gerenciado, você vai estar pagando por muito mais do que você usa, muito mais do que o seu site requer. Então, essa gestão é bem importante porque se você vai aumentando os recursos sem gerenciar, a conta vai chegar e a conta pode não ser tão barata para alguns casos. E assim, de maneira geral, para quem é mais leigo, a escolha de um cloud é sempre mais difícil, porque a gente tem aqui hoje um mar de possibilidades no mercado e nem todos os fornecedores são comparáveis. Tem muitas diferenças, muitas coisas que não são comparáveis umas com as outras. Então, vou citar algumas, por exemplo, o gerenciamento do servidor. Algumas empresas embutem o gerenciamento e te dão todo o suporte para fazer upgrades do sistema operacional, do PHP que você usa, e outras não incluem. Então, quando você precisa de um suporte na camada aqui de infraestrutura, se você não tem o gerenciamento incluso, você vai ter que colocar a mão na massa ou contratar alguém para colocar a mão na massa e resolver o problema. Então, esse é um ponto importante. Outra questão é a tecnologia utilizada. Existem várias tecnologias, tanto de hardware como de software, para os data centers que operam em cloud, que não são comparáveis. Então, você pode ter uma mesma máquina, com a mesma quantidade de CPUs e memória, num data center e em outro data center, que a performance não vai ser a mesma, justamente por essa questão de tecnologia. E outro ponto importante para vocês observarem é olhar os serviços que já estão integrados no plano, como CDN, como cache, e outras coisas que podem ter, como e-mail, alguns podem ter, outros não. Um painel de gestão, alguns têm, outros não têm. Então, tudo isso são coisas que nem todas as empresas vão oferecer a mesma quantidade de recursos. Então é importante que você realmente procure o que é mais alinhado com a sua necessidade. Lembrando que a necessidade vai de acordo com a sua empresa, né? Algumas dicas extras, eu comentei sobre isso aqui agora há pouquinho, mas é sempre importante para uma boa hospedagem em WordPress, uma boa performance e segurança, sempre recomendo procurar serviços que já ofereçam ou que permitam você incluir esses recursos, como o CDN, que nada mais é do que uma infraestrutura que vai entregar com mais agilidade todos os arquivos estáticos, como imagens, scripts do site. Um AF, que é um firewall de aplicação, para fazer uma barreira, uma blindagem em cima do seu site, dando um pouco mais de segurança, na verdade, muito a mais de segurança na sua estrutura. Outra questão é que tenha um backup incluído. É muito comum a gente se esquecer do backup na hora que está contratando um servidor. Então, se você não tem um backup sempre à mão, e que não esteja conectado diretamente com o servidor, mas que salve o backup num local realmente seguro e isolado do servidor, às vezes a gente pode ficar um pouquinho atrapalhado quando não tem isso, e só percebe isso quando acontece aí um desastre. Então, backup é sempre importante. Outra questão é procurar uma empresa que ofereça um suporte especializado, dado as suas necessidades. Ok? Então, de maneira geral, o cloud é sempre melhor, mas se você ainda estiver começando, existem boas opções de servidores compartilhados no mercado. Recomendo você olhar com cautela, olhar bem as suas necessidades, olhar o seu orçamento e não engessar muito o seu orçamento. Acho que as empresas precisam, agora mais do que nunca, olhar muito para o investimento que ela tem no digital e pensar que alocar um servidor, um bom servidor, é essencial para que toda a estratégia digital que está sendo feita funcione bem. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado.